Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 27. Na figura 6.33, dois blocos estão ligados por uma corda que passa por uma polia. O bloco A pesa 102 newtons e o bloco B pesa 32 newtons. Os coeficientes de atrito entre A e a rampa são μe igual a 0,56 e μc igual a 0,25. O ângulo θ é igual a 40 graus. Suponha que o eixo x é paralelo à rampa com o sentido positivo para cima. Na notação dos vetores unitários, qual é a aceleração de A se A está inicialmente, letra A, em repouso, letra B, subindo a rampa e letra C, descendo a rampa? Primeiro, vamos determinar as massas dos blocos, já que essa informação não foi dada no problema. Para isso, vamos utilizar a equação que relaciona o módulo do peso e a massa. O peso do bloco A é PA igual a MA vezes G. Resolvendo para MA, o MA vai ser PA sobre G. 102 sobre 9,8, que dá 10,41 kg. O PB é MB vezes G. Então, MB vai ser PB sobre G, 32 dividido por 9,8, que dá 3,27 kg. Vamos agora identificar as forças que atuam em cada um dos blocos. O eixo X será paralelo à rampa e o eixo Y perpendicular a ela, orientados como indicam as setas. As forças sobre o bloco A são o seu peso vertical para baixo. Como ele pressiona a rampa, de acordo com a terceira lei de Newton, a rampa reage sobre ele com a força de reação normal no sentido positivo do eixo Y. Temos também a tração na corda no sentido positivo do eixo X. Por fim, temos a força de atrito, cuja orientação dependerá das situações propostas no problema. O ângulo que a força-peso faz com o semi-eixo y negativo é igual ao ângulo de inclinação da rampa. Se calcularmos o seno de θ, utilizando as medidas do triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, PAx, a componente x do peso, sobre a hipotenusa PA. Então, o PAx vai ser PA vezes o seno de θ. 102, que é o peso do bloco A, vezes o seno de 40 graus, que é o ângulo, que dá 65,56 newtons. Se calcularmos o cosseno de θ, o cosseno de θ vai ser o PAY, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa PA. Então, o PAY vai ser PA vezes o cosseno de θ, 102, vezes o cosseno de 40 graus, que dá 78,14 newtons. Observe que a polia redireciona a corda, e ao considerarmos as forças que atuam sobre o bloco B, o sentido positivo será o vertical para baixo. Sobre o bloco B atuam duas forças, o seu peso vertical para baixo e a tração na corda, que agora é vertical para cima. Vamos considerar agora a situação em que o bloco A está inicialmente em repouso. Como consequência, também o bloco B estará em repouso. E, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças que atuam em cada bloco deve ser nulo em todas as direções. Considerando as forças que atuam sobre o bloco A na direção Y, teremos Fn menos PAY é igual a zero. Então, o Fn vai ser o PAY, que é 78,14 newtons. A força de atrito estático máxima entre o bloco e a rampa é Fm é igual a μe vezes Fn, coeficiente de atrito estático, vezes a força normal. Então, é 0,56 vezes a força normal, que é 78,14, então dá 43,76 newtons. Considerando as forças que atuam sobre o bloco B na direção Y,
lembrando que o sentido positivo é o vertical para baixo, teremos que PB menos T é igual a zero. Então, o T vai ser igual a PB, que é igual a 32 newtons. Como o bloco A está inicialmente em repouso, para que ele inicie o movimento, o módulo da força aplicada deve ser maior ou igual ao módulo da força de atrito estático máxima. A força de atrito sempre será contrária à força aplicada. As forças que atuam sobre o bloco A, com exceção da força de atrito, são a tração na corda e a componente X do peso. A força aplicada será a soma dessas forças. Então, T menos PAX é igual a 32, que é o T, menos 65,56, que dá menos 33,56 newtons. Como o resultado foi negativo, significa que a força aplicada está orientada no sentido negativo do eixo X e a força de atrito estará no sentido contrário. Como o módulo de T menos PAX é menor que o módulo da força de atrito estático máxima, o bloco permanece em repouso e a aceleração é nula. A é igual a zero. Na situação em que o bloco A está subindo a rampa, a força de atrito que atua sobre ele será a força de atrito cinético e estará orientada no sentido contrário ao movimento. O módulo dessa força de atrito pode ser determinado pela expressão Fc é igual a mc vezes Fn. 0,25, que é o coeficiente de atrito cinético, vezes 78,14, que é o módulo da força normal, que dá 19,54 newtons. Considerando o bloco A e aplicando a segunda lei de Newton na direção x, teremos que T menos PAX menos FC tem que ser igual a MA vezes A. Considerando o bloco B e aplicando a segunda lei de Newton na direção y, teremos que PB menos T tem que ser igual a MB vezes A. Se somarmos essas duas equações, teremos PB menos T mais T dá zero, menos PAX menos FC é igual a MA mais MB vezes A. Resolvendo essa expressão para aceleração, a aceleração vai ser PB menos PAX menos FC dividido por MA mais MB. Substituindo pelos valores fornecidos, 32, que é o PB, menos 65,56, que é o PAX, menos 19,54, que é o FC, dividido por 10,41, que é o MA, mais 3,27, que é o MB. Somando os termos do numerador, dá menos 53,1 e somando embaixo dá 13,78. Fazendo essa divisão aí, dá menos 3,853 metros por segundo ao quadrado. As medidas originais, menos precisas, têm dois algarismos significativos. Escrevendo o vetor na notação de vetores unitários e com suas componentes escritas com essa precisão, fica o vetor aceleração vai ser menos 3,9 metros por segundo ao quadrado vezes i. Na situação em que o bloco está descendo a rampa, a força de atrito cinético estará orientada no sentido contrário ao movimento. Considerando o bloco A e aplicando a segunda lei de Newton na direção x, teremos que T menos PAX mais FC é igual a MA vezes A. Agora, o FC está no sentido positivo. Considerando o bloco B e aplicando a segunda lei de Newton na direção y, teremos que PB menos T tem que ser igual a MB vezes A. Se somarmos as duas equações, teremos que PB menos T mais T dá zero, então menos PAX mais FC é igual a MA mais MB vezes A. Resolvendo essa expressão para aceleração, fica A igual a PB menos PAX mais FC sobre MA mais MB. Então, é 32, que é o PB, menos 65,56, que é o PAX,
mais 19,54, que é o FC, dividido por 10,41, que é o MA, mais 3,27, que é o MB. Fazendo a subtração e soma em cima, dá menos 14,02, dividido por 13,78, que é a soma das massas. Fazendo essa divisão, dá menos 1,017 metros por segundo ao quadrado. As medidas originais, menos precisas, têm dois algarismos significativos. Escrevendo o vetor na notação de vetores unitários e com suas componentes escritas com essa precisão, fica o A vai ser menos 1,0 metros por segundo ao quadrado vezes I.